Olá, bem-vindos ao canal Física Zeitgeist e hoje nós vamos resolver a prova paulista de Física de 2024, segundo bimestre, a prova do terceiro ano do ensino médio. Então vamos lá para a primeira questão, que é uma questão teórica, falando de óptica, né? O segundo bimestre de Física inteiro a gente fala de óptica e nessa questão é uma questão teórica, então é uma questão que não precisa fazer cálculos, nada. São 4 pessoas que fazem afirmações e a gente tem que ver quais estão certos e quais estão equivocados. Então vamos lá, Marcos. Afirmação de Marcos. A óptica geométrica interpreta a luz como segmento de reta. Sim, então essa é a definição de óptica geométrica, né? A gente estuda a luz, só que a gente não estuda a luz como uma onda. A gente estuda como uma linha reta, como um raio luminoso, tá certo? A gente vê a parte geométrica, faz os cálculos lá de reflexão, refração, como uma linha reta. A gente esquece lá aquela parte da ondulatória, tá certo? E a gente consegue estudar perfeitamente aí nesse caso. Então essa afirmação já é uma afirmação verdadeira. Vamos ver a próxima. Fabiana afirma que em meios opacos e translúcidos a luz se propaga em linha reta. Então é errado, né? Meio opaco, primeiro que ela nem se propaga. Opaco é quando a luz bate e reflete, né? Por exemplo, essa parede aqui, né? A luz não passa para o outro lado, a luz bate aqui e volta para o meu olho. Então ela nem se propaga, né? Então já está errado. E no meio translúcido são aqueles meios que a luz atravessa, só que ela é desviada, ela atravessa de maneira tortuosa, que a gente enxerga do outro lado, só que enxerga embaçado, né? Então um vidro muito embaçado, igual um box de banheiro, aquilo é um meio translúcido. Então tá errado aí, não se propaga em linha reta. Próximo, Marcelo. Ao se cruzarem, cada raio de luz segue seu trajeto independente do outro. Então, é verdadeiro aí, um raio não interfere no outro, inclusive é um dos princípios da óptica geométrica, né? Que os raios não interferem uns nos outros, os raios de luz. E por último, José. A trajetória seguida pela luz depende do sentido de sua propagação. Então também está falsa essa daí, não depende. Isso daí é o princípio da irreversibilidade da luz, né? Então a luz vai lá, bate, volta pelo mesmo, num sentido contrário, e a sua trajetória é a mesma. Então os que estavam equivocados aí é Fabiana e José. A próxima também é uma questão conceitual e ainda com imagens aí para facilitar. Então ele deixou 3 imagens aqui, umas rochas ali refletindo na água, né? E a água ela tá movimentada, não tá aquela água parada. A outra, uma árvore com o seu reflexo perfeito, então a gente consegue ver a árvore ali, o reflexo dela na árvore, e a outra aquele experimento do lápis, né, num copo, vocês podem fazer aí, pega um copo, enche pela metade de água e coloca o lápis ali e depois olha ele assim na horizontal, né, e aí você vai conseguir ver esse efeito aí, parece que o lápis está quebrado, e aí a gente tem que escolher as alternativas corretas, então vamos lá. A imagem 1, então vamos olhar a imagem 1, representa a reflexão difusa, então vamos olhar. Então, correto, né? O que é a reflexão difusa? Aquela reflexão que reflete, a luz vai lá e volta, igual um espelho, só que o espelho não é difuso, o espelho, ela reflete sem ocorrer desvios na luz. Na difusa, a luz é desviada e aí a gente vê o objeto embaçado, que é o que acontece aí nessa reflexão difusa, tá certo? Ou também não precisa ser exatamente como num espelho, igual aí, né? Por exemplo, aqui, ó, a parede, eu mesmo, né? É uma reflexão difusa. Vocês estão me enxergando porque a luz está incidindo em mim e refletindo aí até a câmera e até o olho de vocês. Então, eu reflito a luz, né? Tudo reflete a luz, todo objeto reflete a luz. Objetos que têm cores, né, que são opacos, refletem a luz, por isso que a gente enxerga os objetos. Só que eles não refletem de forma regular, eles refletem de forma difusa. A luz bate nele e sai meio que bagunçada.
Agora, se quando a luz chega e sai do mesmo modo que ela chegou, com seus raios paralelos, bonitinhos, a gente consegue enxergar o próprio reflexo, né? Então, por exemplo, se eu fosse um espelho, você estaria olhando para mim, vendo o seu próprio reflexo, o que não é o caso. Então, essa reflexão aí, ela é difusa. A luz chega, reflete ali na água, né? Só que a gente não consegue olhar muito bem ali a imagem, né, das pedras. Ela fica uma imagem difusa realmente. A próxima alternativa, a imagem 2 representa a refração da luz. Então, errado, né? A 2 representa a reflexão regular. A luz da árvore chega na água e ela é refletida de maneira regular. A gente consegue ver a mesma luz que bateu na água, veio para o nosso olho e veio sem se tortuar, né? Veio paralela, retinha, veio de uma maneira que a gente consegue olhar a luz igualzinha da árvore, tá chegando no nosso olho, apesar de ter refletido na água. Então, aqui é uma reflexão regular, não é uma refração. A refração é a da imagem 3, mas vamos continuar ali. Então, a imagem 1 representa a reflexão regular da luz. Então, a gente já viu que não, a 1 é a reflexão difusa. Aí a D, né? A imagem 3 representa a reflexão difusa. Então, errado, não é reflexão difusa, é a alternativa E aqui, ó. A imagem 3 representa a refração da luz. Então, o que é a refração da luz? A refração da luz é quando a luz atravessa de um meio para o outro. Então, por exemplo, a luz bate num vidro, ela tá no ar, ela entra no vidro, ela refratou, ou entra num aquário, na água, ou quando ela vem do espaço, que ela está no vácuo e ela entra na atmosfera, ela passou do vácuo para o ar, para a atmosfera. Então ela refratou e ocorre um desvio na luz quando ela refrata, que é o que está acontecendo aqui. A luz do lápis está passando pela água e depois ela passa para o ar antes de chegar no nosso olho. Então ela está refratando. Nessa refração, ela tem um desvio. Por isso que a gente acha que o lápis está em um lugar, só que na verdade ele não está. A luz que está vindo do lápis até a gente está sendo desviada e dá essa impressão errada aí. Por isso que parece que o lápis está quebrado, tá certo? Então essa alternativa também está correta. E vamos para a terceira questão aí da prova paulista de física do terceiro ano do ensino médio do segundo bimestre de 2024. Então, essa é uma questão que eu considero bem fácil, né? Só a gente saber identificar ali os elementos da óptica geométrica. E ali a gente tem um desenho de um espelho e a luz incidente. Então a gente tem uma luz incidindo ali e refletindo, né? Então a gente tem, ela incide e reflete com o mesmo ângulo em relação à normal. Ali aquele tracejado é a normal que a gente utiliza para fazer aí as medições na óptica geométrica. Então ele quer saber qual que é o ângulo de reflexão, ou seja, qual que é aquele ângulo ali, o R'inho ali, né? O R minúsculo. Qual que é aquele ângulo? Então é só a gente saber que o ângulo R ele é igual ao ângulo I, porque a luz ela não sofre desvio na reflexão regular. O mesmo ângulo de incidência é o mesmo ângulo de reflexão. Essa é uma das leis aí da óptica, um dos princípios da óptica geométrica. E então a gente precisa descobrir quem que é o I, já que a gente quer o R é igual ao I, a gente precisa do I, o ângulo de incidência, que é esse ângulo entre o raio e a normal. Então a gente tem que saber que a normal ali, né, aquele ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Então o ângulo reto é um ângulo de 90 graus. Se tudo aqui tem 90 graus e aqui são 40, aqui tem 50 graus, né? 90 menos 40 dá 50. Então aqui é 50 graus o ângulo de incidência. E como o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência, o ângulo também é 50 graus. Então a gente já consegue achar a alternativa correta, tá certo?
Agora vamos para a questão 4 da prova paulista de física do terceiro ano do ensino médio, segundo bimestre do ano de 2024. Então é uma questão de verdadeiro ou falso, tem algumas afirmativas aí, e sobre a óptica geométrica, né, que é a matéria do segundo bimestre, e vamos analisar então. As imagens são sempre simétricas ao objeto. Então ele está falando aqui de espelhos planos, né? Então todas essas afirmativas aí são sobre espelhos planos. Então sim, sempre é simétrico, né? Quando você se olha num espelho plano, você vai ver uma imagem simétrica, tá certo? Então ele não vai deformar a imagem. Os espelhos esféricos, né, côncavo, convexos, eles costumam mudar a imagem, né? Pode diminuir, aumentar, engordar, emagrecer, enfim. Os espelhos planos não, as imagens são simétricas, então verdadeiro. 2. As imagens são formadas pelo prolongamento dos raios refletidos, portanto são reais. Então essa afirmativa é falsa, porque elas são formadas pelo prolongamento dos raios refletidos. Então o raio vai lá, bate no espelho, volta. A gente prolongando aquele raio, a gente vai ver aonde vai ser formado a imagem. Porém, como são os raios prolongados, não é o raio propriamente dito, então isso é o que caracteriza uma imagem virtual, é aquela imagem que aparece que ela está lá dentro do espelho, né? Quando você olha um espelho, não parece que tem um mundo lá dentro do espelho? Você vai ver você lá dentro, tudo lá dentro, uma profundidade, aquilo ali são imagens virtuais, porque não existe dentro do espelho, né? O espelho é fininho, né? Fininho aqui, e a gente imagina que tem tudo lá, a gente enxerga, né? Existe um efeito óptico como se tivesse tudo lá, então são imagens virtuais. Existem espelhos esféricos ou lentes que fazem imagens reais, aí são imagens que são formadas aí sim pelo prolongamento, pelo próprio raio que reflete, volta e eles se cruzam e formam uma imagem fora do espelho. Aqui no mundo real a gente pode projetar, por exemplo, numa tela de cinema, por exemplo, aquilo ali é uma imagem real que você projeta em algum lugar, né? Não parece que ela está lá dentro do espelho, tá certo? Então essa é falsa. 3. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho, correto? Então é tudo simétrico. A mesma distância que você está do espelho vai ser a distância que a sua imagem está do espelho. 4. As imagens têm o mesmo tamanho do objeto, então correto também verdadeiro. Então todas aí estão verdadeiras menos a 2, né? Só a 2 que é falsa, então é essa alternativa aqui, tá certo? Então vamos para a próxima questão da prova paulista de física do segundo bimestre de 2024, do terceiro ano do ensino médio, prova de óptica. E essa prova a gente tem um espelho aqui, né? E aí tem alguns objetos numerados, umas bolinhas azuis, objeto 1, 2, 3, 4 e 5, um espelho, e ali o O representa o objeto. A gente tem que... Aí a pergunta é, quais desses objetos eu vou conseguir ver a imagem dele projetada no espelho? Então eu vou olhar pelo espelho, qual que eu vou ver a imagem? Né? Então a gente tem que ver. Aí a gente precisa saber desenhar o campo de visão de um espelho plano. E aí como que a gente faz? A gente tem que pegar e desenhar o objeto como se fosse a imagem do objeto simétrica. Então ele já até desenhou pra gente. O objeto tá aqui, o O, e ele colocou o O' ali, tá vendo? Esse daqui é como se fosse a imagem desse objeto. E a partir dele a gente tem que traçar uma linha reta, isso aí é interessante fazer com uma régua, né? A gente traça uma linha reta entre as duas extremidades do espelho. Aquele vai ser o campo de visão do observador. E aí tudo que tiver ali dentro ele consegue enxergar. Né? Então, para quem dirige, tem lá o retrovisor, ou aquele do lado ali, o espelhinho do carro do lado, acho que chama retrovisor também. Ali existe um campo de visão que você consegue ver os carros atrás, e aí respeita essa regra. E se a gente conseguir fazer esse estudo aí, vocês vão ver qual que vai ser o campo de visão daquele espelho, e no caso aqui desse espelho, o campo de visão então respeita essas duas linhas retas aqui, que pega desde lá da imagem
né, do observador até as extremidades do espelho. Então a gente vai ver que os únicos que estão dentro do campo de visão são as imagens dos objetos 3 e 4. E a última questão da prova paulista de física de 2024, do segundo bimestre de 2024, do terceiro ano do ensino médio, que a gente está estudando óptica nesse bimestre, óptica geométrica especialmente. E aí tem uma questão aí que ele mostra um espelho côncavo, né, um espelho esférico côncavo, e mostra ali o foco do espelho. Então, um dos princípios ali dos espelhos esféricos é o foco, né? A luz que reflete nos espelhos esféricos, elas vão se refletir para o foco, né? Não só no espelho, por exemplo, uma antena parabólica, ela tem a antena e tem aquele ganchinho no meio, vocês já devem ter visto. Por que que fica aquilo ali? Ali vai ser o foco. Então o receptor das ondas eletromagnéticas vão estar exatamente no foco. Por quê? Porque todas as ondas eletromagnéticas que refletirem na antena parabólica vão ser refletidas para o foco. Então os espelhos, as lentes esféricas, eles têm um foco, né, que é onde eles vão enviar todas as ondas que chegam nele, eles vão enviar ali para o foco, e no caso aí desse espelho, a luz que estiver chegando nele vai ser refletida para o foco. Então a gente já tem aqui a resposta, né, ó. Então, considerando que a panela esteja posicionada no ponto citado, a maior eficiência ocorre porque os raios solares, então ali na verdade é uma panela, né? A figura mostra a superfície refletora de formato parabólico que tem sido utilizada como um fogão solar. Então eles colocaram uma panela ali no meio, e aí aquele espelho refletor vai servir para esquentar aquela panela. Então por que aquela panela é eficiente? Porque todos os raios refletidos vão para o foco, e aí vai ter uma concentração maior de luz ali, vai conseguir esquentar, tá certo? Então os raios refletidos concentram-se nesse ponto definido como o foco da parábola, tá certo? Então essa é a resposta certa.